Outubro é mês de reforma aqui no canal dos Paroleiros. Tema novo, mês novo, mas o trio é o mesmo. Vamos falar sobre reforma logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, meninos, estamos de volta então para uma nova roda de parola inédita, número 71, começando o mês novo, outubro de 2021, chegando ao final da pandemia, se Deus quiser, estamos chegando no final. Vocês estão vacinados já, meninos? Vacinados, mas eu tô de Dolce & Gabbana, né? Aham. Dolce & Gabbana. E quem toma Pfizer toma Dolce & Gabbana. Eu tô meio vacinado, né? Não chegou ainda a segunda dose no sítio que eu moro. Eu tô tomando segunda dose essa semana agora. Já fui convocado ontem, depois de amanhã, meu dia de tomar vacina. Mas, começando então aqui o nosso mês novo, mês de outubro, o nosso segundo mês de outubro, né? Porque o ano passado, quando nós começamos, nós passamos por outubro, mas deixamos esse assunto para um segundo momento, porque a gente tinha coisa bem bacana, bem importante para falar. Porém, nesse mês de outubro de 2021, a gente quer puxar um assunto com você que está aí assistindo a gente, na sua casa, no seu escritório, na sua escola, na sua bicicleta, na sua caminhada em volta do parque, enquanto você leva o seu pet para tomar banho. Esse mês nós vamos falar de reforma. Por que reforma, gente? Porque no mês de outubro se comemora o mês da Reforma Protestante. Fato que aconteceu lá no século XV, lá com Martim Lutero e as suas 95 teses coladas na porta da catedral daquela cidade impronunciável. Século XVI. 16. Não é da minha época. Acabamos de sair uma parola de heresia e já entramos numa heresia. Tá tudo certo, gente. Ei, as 95 teses coladas na porta da igreja, que eu não sei nem pronunciar o nome. Como é que chama a cidade lá, Paulinho? Wittenberg. É isso aí com queijo, por favor, e piques. Mas vamos falar um pouquinho de reforma. E aí, como é de prática, a gente sempre começa os nossos bate-papos, até para aclimatar o pessoal que está nos acompanhando aí, tanto pelo Facebook, como pelo YouTube, como pelo Instagram, também via podcast pelo Spotify. É importante a gente falar um pouquinho sobre reforma, mas sem entrar na questão aprofundada, histórica, aquelas coisas todas que o Paulinho gosta de ficar falando de coisas históricas, né, Will? Mas, assim, de fato, gente, de verdade, o que foi essa reforma? Por que Martim Lutero resolveu dar o ataque de 5 minutos nele e colar essas teses aí, Paulinho? Cara, acho que não tinha o que fazer, só pode. Não, brincadeiras à parte. 95 teses, cara. A gente demora um ano para escrever um capítulo de um livro. O cara escreveu 95 teses. Verdade. Mas a questão é a seguinte, a base das teses de Lutero está no próprio perfil da igreja europeia do século XVI, né? A gente pode falar de uma igreja corrompida pelo poder, pela relação com o poder, né? Pela proximidade e pela exposição ao poder, e de alguém que, na boa intenção, né, na intenção de informar a autoridade máxima da igreja acerca do que a igreja ou no que a igreja estava se transformando, foi um sujeito que foi pego de surpresa ao perceber que quem ele queria informar, na verdade, estava muito bem informado, né? E que o que ele queria denunciar, na verdade, não era apenas de conhecimento da cúpula da igreja, mas de conivência da cúpula da igreja.
né? Tanto que se a gente for ver o resultado posterior à reforma, que é aquilo que alguns dos autores, inclusive autores católicos apostólicos romanos, não gostam de usar o termo, mas o termo correto seria o termo contra-reforma, ou seja, uma reação do próprio movimento do establishment à reforma. No final das contas... Establishment. Olha que coisa louca que esse rapaz me trouxe. A igreja... Eu quero fazer um quiz. Momento quiz. Por favor, soletre establishment, por favor. Valendo! Vou mudar o índice. Você, internauta que está nos assistindo, você pode parar o Paulinho nas ruas, no supermercado, no Baby Beef, no Better Beef. Você pode parar lá e perguntar: soletre para mim establishment, por favor, e a origem dele. Quando as pessoas me param na rua e me perguntam o que é establishment, eu digo para elas: establishment é o status quo. Entendeu? Eu vou pegar o meu livro aqui de brocados jurídicos e talvez a gente possa continuar essa parola. Não é? Neste momento aqui em cima está o card da parola número 1, com o nosso juramento sobre palavras difíceis nas rodas de parola. Você pode acompanhar lá no link 1, que foi no dia 2 de junho de 2020, às 22 horas, por favor. Pois é. Mas, enfim, no fim das contas, o que o Lutero ele faz? O que o Lutero não, o que a igreja do status quo, a igreja do establishment faz dentro do período da Contra-Reforma? Se a gente for ver o resultado da Contra-Reforma, ele é muito parecido com aquilo que Lutero denunciou, né, ali em 1517. Eu estou no 1700, eu já estou lá no John Wesley, né? Mas em 1517, a denúncia dele foi de algo assim que mais tarde, embora isso tenha custado a excomunhão dele da igreja, se não me engano, em 1721, né, 4 anos depois da sua... 1521, ele não viveu 200 anos. Perdão, 1521, eu estou indo lá para o século XVIII. O homem bicentenário, né? No concílio de Worms. Lutero sempre foi um homem à frente da gente. Exato, 200 anos à frente do seu tempo. Mas em 1521, quando ele é excomungado da igreja, mais tarde vai haver alguns pensamentos por parte da própria igreja, e quando eu falo igreja, agora sim eu falo de igreja católica, percebendo que o Lutero ele não estava tão doido naquilo que ele havia defendido, né? Então, no fundo, o que foi aquilo? Foi um baita de um terremoto na igreja, mas justamente para demonstrar para a igreja as corrupções que foram se introduzindo, paganizando a própria perspectiva da igreja, né? Bagunçando a própria igreja no que diz respeito à sua autoridade, a autoridade da Bíblia, em detrimento ou em referência à autoridade da tradição, né? O movimento de reforma ele vem como esse furacão dentro de tudo isso. Se você parar para pensar, né, Paulinho, a igreja, e você que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, é importante que você saiba que nós estamos trazendo um conteúdo histórico, tá? Se você, por favor, não se ofenda com o que nós estamos falando aqui, nós não estamos atacando nenhuma denominação, não é isso, é só você buscar história, os livros de história vão mostrar isso. E a história da igreja vai mostrar exatamente o seguinte, né, Paulinho? O Lutero só se levanta porque a igreja ela acaba se envolvendo com uma questão do Estado, né? Quando a igreja ela acaba se aliançando com o Estado, se eu não me engano, com Constantino, se eu não me engano, a igreja se associa para não perder o seu posicionamento, e aí começa a entrar as questões inquisitórias, né? Nós vamos lembrar disso, da Inquisição e tudo mais. E Lutero, ele se levanta exatamente
com relação à Inquisição, se levanta contra as indulgências, né? Isso não é uma palavra difícil, isso é o que você aprendeu nos seus livros de história, que, na verdade, na indulgência, eles vendiam... A cruz ela não foi tão grande como no período inquisitório, né? Onde você vendia pedaços da cruz e tudo mais. Coisas que, fazendo um paralelo, nós estamos vivendo muito no dia de hoje, e agora não é com base ou sob a doutrina católica, mas dentro de outra doutrina, mas isso não é a continuidade do que a gente falou das palavras de heresias. Mas Will, aí a gente... Oi. Dizem que se for juntar os pedacinhos de palito, né, que dizem ser aspas da cruz, já dá para construir umas 4 arcas de Noé. Exatamente. Então, assim, e Lutero se levanta contra isso, né? Porque Lutero, ele se penalizava de uma forma e ele começa, então, a ter uma experiência com Deus, né? E naquela experiência que ele tem, ele lendo a palavra, ele entende que é tudo pela graça, né? Não existe nada que o homem venha fazer ou que o homem deixe de fazer que a graça vai ser maior ou menor. A graça é a graça e ponto final. Onde abundou o pecado, superabunda a graça. E aí que está o ponto das 95 teses, né? E aí eu talvez, e aí numa linha provocativa aqui, eu tenho minhas dúvidas se a gente não teria que pensar hoje na 95 teses fase 2, né? Para o dia de hoje. Né? Nós falamos aí nas heresias sobre a hipergraça. E aí, Arthur, por incrível que pareça, na visita que eu fui fazer agora, como eu estava comentando aqui fora do ar, a moça que ela veio da Europa, né? A moça que está com uma enfermidade, passando por uma situação, quando eu falei da hipergraça, ela falou, nossa, isso aí eu sei. Eu falei, rapaz, o negócio então era da Europa, né? Então você vê que Lutero ele se levanta exatamente por um conteúdo herético. Eles começaram a introduzir, como o Paulinho mesmo falou, o paganismo dentro da própria doutrina. Ele introduz outros elementos que aí você deturpa a graça. E aí vem uma pergunta provocativa, que é exatamente sobre, será que a igreja ela pode ou não pode também se relacionar com o Estado? Né? Que também é uma grande discussão. Eu tenho um ponto de vista que tem que ter, sim, porque Deus ele colocou homens como reis, como o rei Davi, né, como outros reis aí, como colocou também assim, em posições como José, pessoas que entraram na política, sim, para fazer uma mudança, fazer uma diferença. Mas quando Lutero se levanta, ele se levanta contrário a uma doutrina que homens estavam estabelecendo, e aí ele se levanta contra isso. E o pior, né? Porque quando a doutrina ela é corrompida, aqueles que estão vendo tentam defender uma doutrina corrompida. E, se eu não me engano, é aí que nós temos, inclusive, a inclusão de novos livros dentro da própria Bíblia. Né? Nós estamos muito próximos disso daí. Então, veja como que foi importante a reforma para trazer como se chama? Para trazer um equilíbrio naquilo que estava sendo trazido. Então, será que, de fato, Lutero estava maluco? Eu acho que ele foi um grande avivalista que foi levantado para denunciar mesmo o pecado. Talvez um João Batista da época preparando um caminho para o avivamento. Eu ia mais ou menos na tua mesma direção, no sentido assim, dentro de todas as devidas proporções, obviamente, né? Mas Lutero, ele veio numa posição de questionar a corrupção da igreja, especificamente, né? E se nós formos pegar grande parte dos discursos do próprio Jesus, vocês vão perceber que as palavras mais duras que Jesus proferiu foi exatamente contra a casta dos fariseus e saduceus. Contra o establishment. Né? Contra o establishment daquela época. Contra o establishment, exatamente, da igreja, né? Então, assim, você percebe que de tempos em tempos há movimentos contra, eu vou usar aqui um termo novo para mim, né? Contra a corrupção da noiva, né? A noiva se sujando, a noiva se enlameando,
E aí, de tempos em tempos, homens se levantam para questionar a corrupção da noiva. E eu acho que esse é um grande gancho que a gente pode utilizar em termos de reforma, no que diz respeito ao resgate da noiva, né? E aí a gente pode talvez entrar nos conceitos aqui de a igreja institucional e a igreja corpo de Cristo. Porque Lutero não questionou a igreja corpo de Cristo. Ele questionou a igreja instituição. A igreja que está linkada ao poder. Aliás, Wilson, até para dar um gancho nisso que você falou, nós vamos deixar esse assunto no cabide, porque esse vai ser o assunto da nossa quarta parola, que vai encerrar esse ciclo aqui no mês de outubro, que tem o título Precisamos de Outra Reforma. Então, se você está acompanhando a gente aqui, na quarta semana nós vamos entrar especificamente nesse assunto. Mas uma pergunta aqui que me surgiu aqui no meu pager, enquanto acontecia aqui a conversa do Ilcinho, porque são pessoas que estão desde aquela época da reforma já se comunicando e se relacionando. Eu queria que o Paulinho falasse um pouquinho do ponto de vista pastoral sobre a tese de número 37 de Martim Lutero. O que você tem a dizer a respeito disso, Paulinho, por favor? Não, eu queria que ele começasse pela 36, depois ele vai para 36. Qual o link que você faz entre a 36 e a 37, Paulinho, por favor? Qual é a perícope que tem aí? Então, você sabe que eu e meu irmão, nós decoramos as 95 teses de Lutero. Ele decorou metade, eu decorei outra metade. E a 37, ele que decorou. Entendeu? Então Mas se você quiser, só para a gente ser exato, assim, ser correto, a 37ª tese, ela diz o seguinte: todo e qualquer cristão verdadeiro, vivo ou morto, é participante de todos os bens de Cristo e da Igreja, dádiva de Deus, mesmo sem breve indulgência. Né? Então, no final das contas, eu concordo com Lutero. Ele levou a sério, cara. Não, e tem até mais né? Porque os apóstolos vendiam tudo, as pessoas vendiam tudo e depois davam aos pés dos apóstolos. Então, ou seja, veja como Lutero estava tendo uma visão apostólica. Né? Deus do céu. Já vi aonde vai apontar essa parola hoje no final. Só Deus sabe. Não vai prestar esse negócio. A gente pode ir no final falando do banal, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer uma pausa nessa parola. A gente vai chegar ao final do primeiro bloco dessa parola de número 71, a primeira. Nós vamos falar sobre reforma. Na quinta-feira a gente volta, meninos. E vamos começar o segundo bloco da continuidade, beleza? Maravilha. Então, show de bola. Deixa aqui o seu joinha nesse vídeo, ajuda a gente a compartilhar. Quinta-feira venham com a mesma roupa, vocês dois aí. Combinado. Então, quinta-feira a gente vai vir aqui já no mesmo vestuário. Aguardamos vocês na quinta-feira, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.